Paz do Senhor, igreja. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 1. Diz assim, queridos, a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Graças a Deus. Queridos, estamos diante desta passagem bíblica onde Deus usa o apóstolo João. Este João deste evangelho é o João, irmão de Tiago, irmãos. Ele era irmão de Tiago e apóstolo de Jesus. É o mesmo João que ficou cativo, ficou prisioneiro na ilha de Patmos para receber a revelação do Apocalipse. Este João, ele foi agraciado por Deus de uma maneira tremenda, porque João era um discípulo especial, né? A Bíblia diz que ele era o discípulo amado. E João, ele tem umas intimidades com o Senhor Jesus Cristo que alguns outros apóstolos não têm. Como, por exemplo, a Bíblia fala pouco de Natanael, pouco se vê falar de Filipe, pouco se vê falar de Bartolomeu, e todos eram discípulos de Cristo. Mas quando você pensa em Pedro, em João, esses discípulos tiveram mais proximidade do Senhor. Nós podemos ver que no Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigura, os apóstolos que estão ali são 3, Pedro, Tiago e João. E João é um deles. João está ali naquele momento peculiar, glorioso, né? Um momento lindo. João, ele está ali. É um apóstolo querido. Não é que Deus, irmãos, faz acepção de pessoas. Não é isso. Deus não tinha uns discípulos, uns apóstolos mais queridos que outros. Não é. É que Deus é como um pai, né? Deus é como um pai. Então, quando nós pensamos nos nossos filhos, você que está aqui hoje, que é pai e que tem os seus filhos, você
tem mais intimidade com o filho, tem sempre um filho seu que é mais querido, né? E nós podemos ver isso na Bíblia Sagrada quando nós lembramos de Jacó e os seus filhos, né? José era mais querido de Jacó, né? Apesar dele amar os outros filhos, com certeza, né? Então, João, ele é agraciado por Deus, irmãos, de uma forma linda, para ser um vaso nas mãos de Deus, para Deus trazer a revelação deste evangelho. É uma coisa linda. Um outro fato também que é tremendamente marcante aqui na vida de João é que quando nós pensamos nos evangelistas e nós estudamos os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver que esses três evangelhos, eles possuem passagens semelhantes. Eles possuem as mesmas passagens contadas de maneiras diferentes, podemos dizer assim, que são chamados os evangelhos sinóticos. E também eles escreveram para povos específicos, né? Por exemplo, Mateus escreveu para o seu povo, né? Os judeus. Marcos escreve para os romanos. E quando você chega em Lucas, que era o médico, uma linguagem mais erudita, Lucas, ele escreve para os gregos, né? Quando nós chegamos ali no primeiro capítulo de Lucas, no prefácio do livro de Lucas, é uma coisa linda. Quando você lê o prefácio ali, você já vê que o linguajar, né? A literatura é diferenciada, é mais clássica, é mais bonita, né? É mais erudita, porque Lucas ele escreve para os gregos. Então, cada evangelista dirigiu o seu evangelho para um povo específico. Agora, quando nós chegamos, irmãos, no evangelho de João, João, além dele escrever para os judeus, ele também escreve para os gentios. Ou seja, o evangelho de João é direcionado aos povos, às nações. Deus quer que este evangelho seja espalhado, anunciado, proclamado em várias nações. Uma outra coisa tremendamente linda nesse evangelho é que quando Mateus, Marcos e Lucas escreveram os seus evangelhos, João nem apareceu. João, ele é o último evangelista a escrever o seu livro. É como se João ficasse numa retaguarda esperando o seu momento. É como se ele estivesse aguardando a sua hora de revelar aquilo que Deus havia lhe entregado. Os irmãos veem que quando o pastor convida um pregador e está acontecendo o culto, os irmãos têm oportunidade, testemunham, uns louvam, outros dão uma palavra, mas o momento que a igreja espera é o momento do pregador, não pelo pregador, mas porque a igreja sabe que Deus vai usar ele como canal de bênção, como um vaso transmissor da sua palavra. Então, é um momento que nós dizemos assim, é um momento da palavra, é especial. Então, João, acontece isso com ele. Ele fica na retaguarda, ele não aparece depois que todos os evangelistas acabam as suas obras. Aí aparece João como se fosse o último cartucho que o exército tem para poder atacar. E aí João chega com o seu evangelho esplendidamente lindo, depois que tudo já havia acontecido. Aleluias! Glória a Deus!
E aí, João chega por último, porque ele traz algo de grande excelência, irmãos. Deus achou muita graça em João, porque Deus agora entrega a João uma revelação, mas de muita excelência, E ele reúne tudo o que os outros evangelistas tinham deixado de lado. Aquilo que os evangelistas haviam deixado de lado, João agora pega como esta revelação dada por Deus. Irmãos, é algo jamais visto nas Escrituras. Quando eu digo Escrituras, estou me referindo à lei, aos salmos e aos profetas. Deus dá uma revelação diferenciada para João. Coisa linda! O que João vai falar aqui nesse texto que nós lemos é o que a Bíblia já está mencionando de Gênesis a Apocalipse, mas de uma forma, irmãos, peculiar, de uma forma ímpar. Glória a Deus! Oh, aleluias! Bendito é o nome do Senhor. E aí, então, ele inicia da seguinte forma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja, irmãos, analise junto comigo. No princípio era o Verbo. Oh, aleluias! Quem é esse Verbo, irmãos? O que Deus está querendo falar com isso na vida de João? O que é esse verbo? Essa expressão que nenhum profeta citou, os reis, ninguém, nenhum evangelista. Mas agora Deus entrega para João a revelação, esta revelação. No princípio era o Verbo. Quem é esse Verbo? O que é esse Verbo? O que Deus está querendo falar a respeito disso? E este Verbo, ele é a palavra, é o Logos. Este Verbo é uma expressão de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E quando você vê que ele inicia o seu evangelho da seguinte forma: no princípio. Perceba, irmãos, que este no princípio não está aqui por acaso. Este no princípio era o Verbo. O que você lembra? O que nós lembramos? Quando nós lemos aqui, olha, no princípio era o Verbo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Veja que esta referência, ela nos leva lá para Gênesis capítulo 1. E isto, queridos, não está aqui por acaso. Isto não está aqui por mera coincidência, não. É porque esta expressão de Deus revelada para João está dizendo que este verbo, esta palavra, este Logos, ele estava no princípio da criação, no princípio de todas as coisas. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vocês lembram que quando Isaías, há 700 anos antes de Jesus nascer, quando Isaías se referiu a um menino que nasceria, o nome dele seria, em primeiro lugar, Deus Forte. Deus Forte. Então o profeta Isaías, ele chama o Senhor Jesus Cristo de Deus Forte, Pai da eternidade, Conselheiro e Príncipe da paz. Deus Forte, Pai da eternidade. Você já parou alguma vez para pensar nisso, irmãos? Pai da eternidade. Oh, glória a Deus! Aleluias!
Só o fato, querido, de nós pensarmos na eternidade, isso já dá um nó na nossa cabeça, porque eternidade não tem começo e também não tem fim. Eternidade. Mas o profeta diz que ele é o Pai da eternidade, que ele é o Deus forte. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Então João, na sua revelação, ele está dizendo que este verbo, ele está junto com o Pai e junto com o Espírito Santo, desde os tempos eternos, antes de todas as coisas, criando todas as coisas. Engrandecido seja o nome santo do Senhor. Oh, aleluias! Então o que João traz aqui é a revelação da divindade de Cristo. A divindade, a revelação da divindade do Senhor Jesus Cristo, né? Então aquela doutrina arianista, a doutrina de Ário, ela não tem fundamento bíblico, que fala que o Senhor Jesus Cristo é a primeira criatura de Deus. Isso não tem fundamento bíblico, né? Então, João deixa claro que este verbo é a expressão máxima da pronúncia de Deus. E nós podemos, queridos, abra aí em Gênesis, vamos lá para Gênesis capítulo 1. Olha, Gênesis capítulo 1, está escrito assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 3 diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. O versículo de número 6, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. É o relato da criação de todas as coisas. Deus, o Deus aqui, Criador, é o Elohim, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que cria todas as coisas. A criação de Deus é algo sublime, é algo lindo e tremendo. O que João quer nos transmitir, queridos, é exatamente o fato de que o Cristo, o Verbo de Deus, ele é o Criador junto ao Pai e ao Espírito Santo. E você já percebeu, você já parou para analisar a grandeza da criação de Deus? O que o Verbo nos deixou nesta criação tremenda e maravilhosa? Irmãos, quando nós pensamos na criação de Deus, é algo tremendo, né? Dá um nó na nossa cabeça. Porque quando você pensa no universo, no cosmos, né? No nosso mundo habitável, no inabitável, porque é algo glorioso, irmão. O espaço sideral, as estrelas, né? O universo, dizem que existem aproximadamente 100 bilhões de estrelas, irmãos. Os homens limitados aqui da Terra, eles conseguem chegar a uma conclusão que o Sol está distante da nossa galáxia a aproximadamente 240 trilhões de quilômetros. Uma distância de aproximadamente 240 trilhões de quilômetros. Entre outras coisas, irmãos, a criação de Deus é sublime, ela é tremenda. Imagine a Terra, né, o globo terrestre. Irmãos, imagine os mares, né, as regiões inabitáveis dos mares.
Nos mares existe, irmãos, as regiões chamadas região abissal. Veja, é como se eu estou andando aqui, olha, estou andando aqui, mas quando eu chego aqui agora, na minha frente vai existir agora um buraco, uma cavidade profundíssima, e depois lá na frente, essa região dessa cavidade ela vai subir de novo para essa mesma superfície que eu me encontro aqui. Esta região no mar é chamada região abissal. Irmãos, isto é lugar que o ser humano nunca pisou, irmãos. Que o homem nunca foi lá. É a criação de Deus. É a obra das mãos desse Deus Todo-Poderoso. Eu não sei se os irmãos lembram, mas as pessoas mais da minha idade aqui, alguns irmãos devem lembrar. Os adolescentes que são mais novos talvez não vão lembrar, mas no ano de 2000 houve uma notícia que foi em âmbito nacional e internacional, que foi de um submarino russo chamado submarino Kursk, né? Esse submarino ele estava sendo tripulado num exercício, numa missão no mar chamado Mar de Barents, na Rússia. E houve uma explosão lá e este submarino afundou. Ele naufragou e os 118 marinheiros, eles perderam as suas vidas, né? Comoveu isso muitas pessoas na época, porque os 118 marinheiros, eles foram morrendo aos poucos, né? 23 deles se reconduziram a outros vagões lá do submarino e demoraram mais tempo para morrer, né? Enquanto que outros já morreram bem antes por causa da explosão. E depois esses 23 acabaram que faleceram também. Não se sabe como, mas de alguma forma acabaram falecendo também. Morreu todas as pessoas daquele submarino. Mas fato é que este submarino Kursk, no ano de 2000, ele estava a apenas, irmãos, 100 metros de profundidade do nível do mar. Então, 100 metros é muito pouco. E mesmo assim, queridos, os homens não puderam fazer nada. Agora você imagina essa região abissal a que eu me referi, né? As profundezas dos mares, a criação de Deus, é algo tremendo. Então o que João quer nos mostrar é que o Cristo, o Verbo de Deus, ele estava presente na criação de todas as coisas. Na criação de todas as coisas. É por isso que o salmista disse: quão numerosas são, Senhor, as tuas obras, tão grandes que eu não as posso contar. Glória a Deus. Queridos, nós precisamos ter conhecimento deste Deus. Nós precisamos ter este conhecimento acerca do nosso Deus, do Cristo. Glória a Deus. Este conhecimento para que a nossa fé não se firme em outra coisa, mas fique pautada nessa grandeza desse Deus Todo-Poderoso. Aleluias! Graças a Deus. E ele diz assim, olha, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele habitou entre nós. Oh glória! Jesus, queridos, quando ele traçou um plano junto com o Pai e o Espírito Santo na eternidade para toda a humanidade, oh glória, ele desejava habitar entre nós. Glória a Deus.
é o Verbo de Deus que criou todas as coisas. Jesus é a semente da mulher, irmãos. Ele precisava habitar entre nós. Então, ele é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Glória a Deus. Jesus Cristo, este Verbo, ele, irmãos, é aquele que todos os patriarcas, que todos os profetas apontaram para ele. A Bíblia, irmãos, toda a Bíblia, ela é cristocêntrica. A Bíblia aponta para o Cristo. Aleluia! Ele é simbolizado pela Arca da Aliança. Ele é simbolizado pelo Cordeiro Pascual. Lembra, irmãos, do Cordeiro Pascual? Quando o povo de Deus teria que sair do Egito e Moisés ordena que eles peguem aquele cordeiro pascual e o sangue foi ungido nos umbrais da porta para que o povo fosse livre do anjo destruidor. O Cristo é simbolizado por aquele cordeiro pascual. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, ele é o nosso Verbo para que ele habitasse no nosso meio. Ele foi mencionado pelos profetas. Glória a Deus. Quando você vê na Bíblia, a Bíblia falando do lírio dos vales, é o Cristo. Aleluia. A rosa de Saron é Jesus Cristo. O sol da justiça é Jesus Cristo. A resplandecente estrela da manhã é Jesus Cristo. Também o Criador do mundo é Jesus Cristo. O pão da vida é Jesus Cristo. A luz do mundo é Jesus Cristo. A porta é Jesus Cristo. O bom pastor é Jesus Cristo. O sol da justiça é Jesus Cristo. Aleluias! Glória a Deus! Ele é aquele que venceu Getsêmani, que venceu Pilatos, que venceu Herodes. Ele é aquele que venceu Caifás. Ele é aquele que venceu a humanidade pecaminosa. Ele é aquele que venceu a cruz do Calvário. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia! E está vivo para todo sempre. Ele é o nosso Deus. Oh, glória! Nós estamos aqui. Aleluias! E podemos adorá-lo. Temos o nosso fôlego de vida. Ele ama você, meu irmão. Ele te ama. Glória a Deus. Este Deus é poderoso. Aleluias! É o Verbo de Deus e merece, ele é digno de toda a nossa adoração. Nós não adoramos pelo que ele faz, como diz o hino, mas nós o adoramos pelo que ele é. Louvado seja Deus, aleluias. Nós adoramos este Cristo, por ele ser este Verbo vivo, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Agora, queridos, veja bem, qual que era a finalidade deste Verbo habitar em nosso meio? Se fazer carne e habitar em nosso meio. Veja que João disse, ele se fez carne e habitou em nosso meio. Deixou a sua glória, né? Vestiu-se de humanidade. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele se importa com você. Aleluia. Deus, ele cuida de você. Aleluia. Deus, ele vela pela tua vida. Glória a Deus. Veja que para ele habitar no nosso meio, quando ele passou a habitar no nosso meio, o que Jesus fez? Ele deu visão para os cegos, aqueles que eram cegos. Aleluias! Eles ficaram cegos até o dia em que Jesus apareceu em sua frente, porque quando Jesus chegou, ele deu visão para os cegos.
E os coxos andaram, aqueles que eram paralíticos. O homem estava há 38 anos no tanque de Betesda, esperando o movimento das águas. E quando ele menos esperou, este Cristo chegou ao seu lado. Aleluia! E ele disse: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque, porque quando eu vou descer, outro desce antes de mim. Mas Jesus disse: meu filho, aleluia, não é necessário você descer nas águas, não é necessário você molhar a tua roupa, não é necessário você descer escada, não é necessário nada mais, porque eu estou aqui. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluias. É isto, queridos, que este verbo fez no nosso meio. Glória a Deus. Então, queridos, Deus, Ele se importa conosco. Este verbo, Ele ama você. Então, o que João, queridos, ele nos transmite é que este Cristo, ele tem a sua supremacia. Glória a Deus. A sua supremacia. Ele está exaltado. Nós podemos ver aqui em Filipenses, abra sua Bíblia aí, Filipenses, capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. Está escrito assim, Filipenses 2, o 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Graças a Deus. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo joelho ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobre. Prestou atenção? Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus. Nos céus refere-se às classes hierárquicas de anjos, de arcanjos, de serafins, de querubins, as hostes celestiais, a criação dos céus, aleluias, elas irão se prostrar, se ajoelhar diante deste nome que é sobre todo nome. E aí ele diz, na terra e debaixo da terra. Na terra, a humanidade, os reis, os grandes, os pequenos, os sábios, entendidos, todos, letrados e iletrados, de várias raças, etnias, classes sociais, todos vão se dobrar diante deste nome, se ajoelhar deste nome todo-poderoso, que é o nome de Jesus Cristo. E ainda ele diz mais, debaixo da terra. Debaixo da terra. Debaixo da terra pode estar aqui, está ligado à região dos mortos, às classes de demônios. De certa forma, ele está dizendo que tudo que existe nos céus, na terra e debaixo da terra, tudo há de se ajoelhar diante do nome poderoso de Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Oh glória, nós podemos adorar Ele nesta noite, nós podemos adorar Ele, Ele é digno de adoração. Oh aleluias, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. É Ele que nos trouxe aqui, é Ele que está conosco, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos revigora através da sua palavra, é Ele quem traz a revelação dos céus para o seu povo, é Ele quem sustenta a tua casa, quem sustenta a tua família. É o Verbo de Deus, este Deus que é sobre
todas as coisas, grande e poderoso, mas que ao mesmo tempo Ele se importa com você, Ele se importa com a tua casa, com a tua família, com os teus negócios, Ele tem cuidado de ti. Aleluias! Portanto, adore a este Deus que é sobre todas as coisas. Oh, aleluias! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! E aí, queridos, este Cristo, Ele vence todas as coisas, né? Ele vence a maldade do ser humano, né? Ele vence a maldade que havia no coração de Caifás, de Herodes, de Pilatos. Ele vence o Getsêmani, Ele vence a cruz do Calvário. Ele vence a morte, né? Porque a exaltação de Cristo começou com a sua ressurreição. Porque, irmãos, o passo mais desprezível da humilhação de Jesus Cristo foi a sua morte na cruz. A morte na cruz era um vitupério, né? Uma vergonha. Foi uma cena de humilhação, foi uma cena desprezível de humilhação, foi a morte dele na cruz. E por quê? Porque tinha um cálice, havia um cálice, o cálice da ira de Deus. Os irmãos lembram que no Getsêmani, ele orou para que esse cálice fosse retirado dele, mas que ao mesmo tempo fosse feita a vontade do Pai. Então este cálice era o cálice da ira de Deus. E por que o cálice da ira de Deus? Porque era o cálice do meu pecado, o cálice do seu pecado, dos nossos pecados. E é por isso que a cruz do Calvário foi o fator mais humilhante do Cristo em toda a sua trajetória. Mas a sua exaltação, no entanto, ela começa com a sua ressurreição. Quando os homens sepultaram Jesus, foi a última coisa que mãos humanas lhe fizeram. A última coisa. A última coisa. O sepultamento, quando José de Arimateia, quando eles sepultaram Jesus Cristo, foi a última coisa que mãos humanas fizeram para o Cristo. Porque a partir daquele ponto do sepultamento, foi Deus quem começou a operar. Louvado seja Deus. E existe um salmo que é tremendo, esse salmo. Vamos ver se nós podemos ler este salmo, se o tempo vai ser cabível. Pelo menos alguns versículos. Salmo de número 24. Vamos ver aqui, veja o versículo 7. Diz assim, abriu aí? Salmo 24, versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. Aqui nós temos a entrada triunfal do Cristo ressurreto para todo sempre. Oh glória! E está assentado à destra do Deus Pai
Todo-Poderoso, intercedendo abundantemente pela igreja, intercedendo pela tua vida. Oh, glória a Deus, aleluia, vivo, poderoso, ressuscitado para todos sempre. Este Deus intercede por ti, meu irmão. Oh, glória, oh, glória, oh, aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, veja que João, quando ele fala tudo isso acerca dessa grandeza tremenda de Deus, ao mesmo tempo, meu irmão, ele mostra um Deus, ele mostra um Cristo que entende intensamente o sofrimento humano. Quando ele chega no capítulo 4 de João, agora João, nesta revelação divina, João, ele faz a narrativa deste Cristo, esse todo-poderoso Messias, conversando com uma pessoa que era igual a eu e a você. Conversando com uma mulher problemática, cheia de problemas, com relacionamentos conjugais tão cheios de conturbações. Uma mulher que vinha atravessando vários tipos de problemas, mas que tinha um coração de adoradora. Tinha um coração de adoradora. Então agora João mostra esse Cristo se comunicando, se relacionando com esta mulher. Oh, aleluia! E quando nós lemos essa passagem de João capítulo 4, nós fazemos sempre menção da mulher e esquecemos de fazer menção do Deus que se revela para a mulher. Porque a mulher é interessante, é importante sim, seus problemas, suas adversidades são os mesmos nossos. Mas mais importante, irmãos, é o Messias que se revela para a mulher. É o Deus Todo-Poderoso que se revela para a mulher. Porque ela diz, olha, eu sei que quando o Messias vier, ele nos ensinará todas as coisas. Oh, glória! Oh, aleluias! E ele diz, mulher, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você sou o Messias. Então, o Cristo se revela para a mulher. O que isto significa, queridos? É que Deus se importa com você. Aleluia! Deus se importa conosco. Se você pegar esta passagem, ela se resume nas seguintes questões. Jesus conhecia os problemas da mulher. Jesus poderia e pode resolver os problemas da mulher. E Jesus queria deixar claro para a mulher que ele deveria ser adorado. Glória a Deus. Deus conhece os teus problemas. Deus resolve os teus problemas. E nós temos que adorá-lo. Ele é digno da nossa adoração. Ele é digno do nosso louvor. Ele é digno de que levantemos as nossas mãos com ações de graças e digamos, Senhor, te agradeço por ser este verbo vivo na minha vida. Te agradeço por ser essa revelação viva, Senhor, na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério, nos meus, na igreja onde eu congrego, no meu local de trabalho. Oh, Senhor, eu te bendigo por ser este Cristo, este verbo revelado na minha vida. Oh, aleluias! Oh, glória a Deus! Deus se importa conosco, irmãos. Oh, glória! E por último, querido, para nós finalizarmos aqui. Glória a Deus! Por último, este Cristo que está entronizado à destra do Deus Pai
Todo-Poderoso. Ele é o mesmo que subiu e é o mesmo que virá buscar a sua igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Quando os discípulos olharam para Jesus subindo nas nuvens, se ocultando nas nuvens, eles ficaram olhando para as nuvens e perceberam que Jesus foi encoberto nas nuvens e ficaram atônitos, preocupados. 2 varões de branco se puseram ao lado deles e disseram: irmãos, este varão que está subindo e foi recebido em cima nos céus, este mesmo varão, este mesmo Jesus, ele voltará. Aleluias! Ele voltará. Glória a Deus. Então, eles ficaram nessa expectativa do retorno do Messias, né? Uma expectativa, uma chama viva, acesa. Para eles, irmãos, Jesus iria voltar a qualquer momento. Foi tão forte aquele ocorrido na vida deles que eles esperavam Jesus retornar por aqueles dias, né? Porque é algo tão tremendo e tão forte, né? Os varões de branco disseram para eles: olha, ele está subindo, mas vai voltar. Fato é que se passou o tempo e Jesus não voltou, né? Jesus não voltou. A igreja se espalhou, o mundo foi evangelizado. Quando nós chegamos, querido, na epístola de Tiago, o povo estava cansado já da espera de Jesus, né? O povo, esta promessa da vinda do Cristo, do retorno do Cristo, ela havia cansado o povo, né? Nós podemos ver isso lá em Tiago. Quando Tiago escreve a sua epístola, irmãos, o povo já estava impaciente. Como quem diz: olha, foi feita uma promessa aí, os nossos irmãos falaram que viram Jesus subindo para os céus e que ele voltaria em breve, e até agora Jesus não voltou. Então, Tiago escreve no capítulo 5, e no versículo 7 assim, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago capítulo 5, versículos 7 e 8. Tiago aqui, irmãos, ele acalma o coração dos irmãos e diz: irmão, vamos ter paciência, porque uma coisa é certa, Jesus virá. E Hebreus 10:37 está escrito que ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Então, este Cristo, ele voltará, irmãos. Jesus voltará. Só que quando chega nos nossos dias, hoje, nos nossos dias, nós ouvimos as pessoas falarem assim: que nada, irmãos. Desde que eu sou criança que eu escuto falar: Jesus vem, né? Jesus vem, e Jesus não vem. Nós temos que levar em consideração o seguinte, que nós somos limitados. Deus é ilimitado. Nós contamos o tempo. Deus é atemporal. Por isso, eu gostaria de ler o Salmo de Moisés, rapidamente. Moisés, Salmo de número 90. Abra sua Bíblia aí. Apenas um versículo do Salmo 90, o verso 4, que diz assim, olha: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Deus é atemporal, queridos. A nossa fé, ela está pautada na palavra de Deus. E nós não podemos ter dúvida, nós temos toda a certeza que Jesus virá. Glória a Deus. Ele virá para buscar o seu povo.
Aleluia. Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 15, Paulo disse: a trombeta soará. Oh glória! A trombeta soará, e quando isto aqui, irmãos, olha, o nosso corpo, ele disse, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, oh glória, oh aleluia, é a vinda do Senhor, irmãos. O Senhor virá com alarido, com os seus anjos, para buscar o seu povo, a sua igreja, a noiva do Cordeiro. Nós vamos subir com o Senhor, nós vamos ser arrebatados desta terra. A qualquer momento podemos ser arrebatados. O Senhor vem para buscar a sua igreja, oh glória, a sua noiva. Oh, aleluia! Vamos ficar nessa esperança. Fique nessa esperança. O Senhor pode vir a qualquer momento para buscar a sua igreja. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, nós te adoramos, Senhor, e te glorificamos pela sua palavra, Senhor. Pai Santo, por tudo que o Senhor tem feito, pela revelação linda e maravilhosa da sua palavra, porque o Senhor é este verbo vivo que se revelou a nós. Aleluia! O Senhor é este Deus poderoso que habitou no nosso meio. Nós te glorificamos, Senhor, nós te adoramos, não pelo que o Senhor pode fazer, mas por tudo que o Senhor é. Nesta noite, Pai Santo, nós glorificamos, exaltamos o teu santo nome. Ó Deus, aguardamos a sua vinda. Oh, aleluia, como igreja de Cristo, te aguardamos, Senhor, na sua gloriosa vinda, porque subiremos com o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Verbo vivo de Deus, que no princípio criou todas as coisas. O Senhor no princípio, aleluia, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Senhor é este Verbo, meu Deus, esta palavra, este Logos, esta expressão criadora, poderosa, inefável, imensurável, meu Deus. Mas mesmo sendo este Deus grande e tremendo, o Senhor se preocupa com os pequenininhos, o Senhor se preocupa com os pobres, o Senhor se preocupa com os enfermos, com os desempregados, o Senhor se preocupa com os desvalidos, menosprezados. O Senhor tem cuidado do seu povo, meu Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus. Por isso, Senhor, nós queremos elevar a nossa alma a Ti. Nós queremos Te adorar como um Deus todo-poderoso. Nós queremos render, Senhor, a nossa adoração a Ti como um Verbo vivo de Deus. Diga glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.